Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdir Leme e nós estamos aqui para o nosso bate-papo diário, corriqueiro, sobre questões políticas, geopolíticas. No caso aqui, como está havendo um vulcão em erupção, né, dentro dos 8.511.965 km² de espaço do Brasil, eu vou ficar nesse nosso bate-papo também por conta dessas ocorrências milagrosas, sacrificosas, que têm deixado em polvorosa a mídia local, né? A mídia de Pindorama. Isso tanto as mídias corporativas quanto os jovens companheiros de caminhada, de análise política. Olha só, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te convidar de novo, faz a tua inscrição, marca a sinetinha para receber as notificações, faz os teus comentários, distribui para os teus amigos, inimigos e tal. Torna o nosso trabalho conhecido. Participa e vai nos outros vídeos, né, que a gente tem publicado no canal, e também dê uma olhadinha e coloque suas impressões não digitais, as impressões de fato, né, aquelas impressões que te deixa, vamos dizer assim, à vontade quando tu coloca sobre o que tu vê da realidade. Beleza? Pois bem, olha só, eu não vou falar dessa vez de novo da guerra que está ocorrendo no Oriente Médio. Gorbachev já pegou avião de volta da China, recebeu uns 3 restos fulengo do dragão, e aí é isso que ele volta desesperado, e Bibi doidão já começou de novo a assanhar a negócio, a merda no pote, para de novo dizer que quer bombardear o Irã. Tá caçando pitomba, né? Vamos deixar ele fazer esse serviço para ver. Logo a gente volta com outras análises sobre o que ocorre ali na região do Golfo Pérsico. Mas aqui é o que importa, é aqui. Aqui, como vocês viram, Flávio tinha desmentido, voltou a dizer que, de fato, conhecia o Vocaro, o dinheiro entrou na conta, não foi completo, o dinheiro foi só uma parcela, umas parcelinhas, o Mário Frias retumbantemente disse que tinha umas emendas parlamentares, entrou as emendas parlamentares, ministro Flávio Dino quer falar com Mário Frias, que anda muito congelado, e aí ele desapareceu, ele não está mais na redondeza, e é isso que de lá dos Estados Unidos, o Dudu começa a fazer as exposições dele sobre vamos dizer, as chavascas bombásticas, etc. e tal. E ao lado dele, Paulo Neto de ditador, fica lá fazendo aquelas peripécias, arranjou uma complicação para todo mundo da família, porque ele disse que foi atrás da produtora, a produtora negou que recebeu dinheiro do Vocaro, virou um negócio do outro mundo. Mas eu vou usar meu tempo aqui hoje, só para dividir com vocês a percepção, mais uma vez, sobre o que a gente pode tirar desse negócio. Olha, sem falar que também tem analistas nossos aí já dizendo que já dá para o Lula ganhar no primeiro turno, e etc. e tal, ou seja, ele não entendeu o que está dizendo as pesquisas de outrora, né? A gente vai ter um pedacinho só para analisar também sobre isso, o chamado sucesso eleitoral de véspera, né? Aquele sucesso eleitoral que as pessoas vão dormir no dia anterior, 3 dias anterior, aí já ocorreu a coisa, que vai ser daqui 4 dias, né? Mas vamos por parte. Eu só quero começar pelo seguinte, observe bem. É um grupo familiar, né? Um grupo familiar, altamente prosopopé, todo mundo, a imprensa, a mídia corporativa acha o maior barato que toda a esquerda fica aceitando que essa família dê um golpe, que ela quer dar um golpe, etc. e tal. Eu já disse, golpe se dá com dinheiro, essa família não tinha dinheiro para dar golpe,
O golpe começou lá na Dilma e nunca parou, desde lá para lá, nunca parou um segundo, não dormiu nem um minuto, está ocorrendo 24 horas por dia até acabar as eleições e ele conseguir derrubar. Enquanto tiver um governo popular que seja, mesmo no nome, mesmo fazendo o que eles querem, mesmo enchendo o Congresso de picareta para não deixar um governo popular governar, independente de qualquer coisa, o golpe vai andar sempre. Está sempre andando, ele não dorme. Percebeu a lógica? Essa é a lógica. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte: olha como é que é, olha como a visão de que essas pessoas deram o golpe, ou a visão de que essas pessoas são responsáveis pela tragédia nacional e etc. Ela é um pouco assim desfocada da realidade. Vamos ao conteúdo, aos fatos real. Ora, Émile Durkheim é um dos 3 pais da sociologia, né? Vocês sabem, sociologia tem, embora o livro que deu origem, né, a obra clássica que deu origem a, vamos dizer assim, a sociologia como ciência, né, a física social de Kant, embora seja esse o princípio, não é considerado, obviamente, né? Obviamente não tanto, né? Não é para todo mundo crer, obviamente, então, mas em suma, não é considerado pelos grandes, vamos dizer assim, papas da sociologia, que Kant seja um dos pais. Consideram, na realidade, pais o Émile Durkheim, Marx e Weber, né? São considerados as figuras raras que produziram, vamos dizer, que fizeram avançar a ciência sociológica. Pois bem, Émile Durkheim, um desses papas, escreveu um livro chamado As Regras do Método Sociológico. E aí, num dos entretanto, lá em alguma página da obra dele, ele diz que, observe, você tem os elementos que compõem um conjunto. Atente. Os elementos que contêm um conjunto. E aí esse conjunto somado tem um valor X, ele dá um valor X, né? Ou vou dizer x mais 1, x mais 5. Esse é o valor do conjunto. Todos os elementos, os atributos, as qualidades somadas daquele conjunto. Os atributos, as qualidades daquele conjunto. E aí ele diz que se pegar individualmente cada elemento do conjunto, aqueles que constituem, que contribuem para a existência conjuntural, ele diz que se separar isso e depois individualmente, somando um ao outro, sem visualizá-los no conjunto, ele diz que o valor do conjunto é x mais 5 e os outros são só, quando você soma todos os outros, dá só x. Entendeu a lógica que eu estou querendo falar? Então ele diz, o resultado proporcionado, o produto do conjunto, ele é maior do que dos elementos que o compõem individualmente somados. Né? E por que eu estou dizendo isso? Olhe, depois de ver o que esses rapazes fizeram, né? Vocês olharam aí e viram, né? Todos eles participaram do imbróglio. Todos eles. Será que, se somar o conjunto de todo mundo que participa desse grupo familiar, que na realidade é uma quadrilha, consegue meio neurônio? Vocês acreditam nessa possibilidade física, biológica? Meio neurônio dessas amebas? Percebe o que eu estou dizendo? Porque, olhe, o cara deu uma resposta, no momento seguinte teve que desfazer. A cada operação de resposta, isso individualmente, a cada operação que um deles, se separa um deles e vê o grupo de resposta. Todos eles. Pode botar junto, inclusive, Mário Frias, Espírito Quente, Espírito de Porco. Pode colocar todos eles que participam do jogo, né? do MITI. Então, quando você vê, é assim, o meio neurônio dele permite que ele conte uma história, no momento seguinte tem que contar outra. Se o outro elemento do conjunto, lá do conto, diz uma coisa, aí ele tem que refazer a tese dele, e a tese dele, quando se refaz, derruba do outro. Ou seja, eles não combinaram nada. Como é que alguém dá golpe sem combinar? Já viram isso em algum lugar do mundo? Olha, golpe só dá com conjunto.
Não existe o cara que dá golpe sozinho. Não existe estrutura golpista sozinho. Só dá com o conjunto. E se o conjunto não consegue combinar nem para guardar, nem para gastar 50 centavos com sorvete no cinema, eles não conseguem fazer uma combinação, nem para gastar 50 centavos com um sorvete de como é que chama? Uma bolota de sorvete. Eles não conseguem construir, mapear, se organizar nem para isso. Como consegue fazer isso com um golpe? Você não acha isso muito estranho, não? Então, é tudo. E você veja, qual era a história prévia desse pessoal antes do golpe? Era só a rachadinha. Agora observe, as pessoas que se envolvem com a rachadinha, como foi vamos dizer assim, o elementar que se conseguiu desvendar desse procedimento do grupo, como é que alguém, o pai com a rachadinha no Congresso, e depois o outro lá na Câmara, depois o outro na Assembleia Legislativa, e depois no Senado, como é que essas pessoas que passaram 30 anos vivendo desse tipo de coisa conseguem organizar ou visualizar o mundão do dinheiro das faturas que estão sendo trabalhadas agora? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, isso é a primeira coisa. Então, tudo está perdido, desorganizado aí, desandou tudo. E aí, nós vemos os analistas do nosso métier, do lado que a gente milita e tal, fazendo aquelas coisas. Veja, ele roubou o Vorcaro. Onde está o dinheiro do Vorcaro? Quem foi? O Vorcaro não sabia disso. Veja, ele roubou o Vorcaro. Agora pode até ir para a cadeia por conta de furto. Um roubo aí qualquer, um falsete e tal. Ele deu drible nos inspetores da empresa. É como se roubasse uma empresa, o dono da empresa tivesse que mandar uma auditoria e ver lá como é que foi o dinheiro dele, para onde desviaram o dinheiro dele, e entra com a ação, bota na cadeia porque foi roubo e tudo mais. Ele roubou o Vorcaro. Percebeu como estão lidando com uma fumaça que não tem nada a ver? A primeira coisa, o espanto que toda a mídia corporativa e todo mundo aí está fazendo. Por exemplo, o espanto que Silas, o espanto que Frias, espanto qualquer um que se espantou com essa história, do Paulo Figueiredo, o espanto do Nicole, qualquer espanto que está aí nessa história, ele é um espanto fabricado. A mídia que fez a entrevista que ele se borrou todinho lá dentro da Globo, aquilo é mídia, a mídia sabe a estrutura de poder que quem dá o golpe sabe. Todo mundo sabia. Eu nunca tive dúvida, não precisou abrir essas confissões, não precisou vazar nada, eu nunca tive dúvida que ele tem o seu relacionamento confortável com o Vorcaro. Ele e um monte de outros que vão aparecer ainda. Para mim não existe nenhuma dúvida. Percebeu? Então, se eu, que não conheço nenhum deles, não conheço ninguém, só vejo a televisão, só vejo as notícias e a coisa, percebo pela análise e pelos fatos, pelo histórico, pela biografia, por um monte de coisa, que ele tem que aparecer nesse negócio, senão a história não está toda contada. Não tem nenhum espanto. Então, essa coisa que apareceu aí, que aí os analistas de esquerda acham que agora o Lula ganha a eleição porque apareceu isso, não conhece nada do mundo, não. Tá difícil. Então, esse espanto é só uma espécie de filme, Dark Horse. Dark Horse. Isso aí é só um teatrinho, percebe? Todo mundo sabe que eles estão envolvidos. E o escândalo aí, a escandalização, o estado de espírito chocado e tal, é para outra coisa, tem outro objetivo, não tem nada a ver com... Veja, ele estava na Globo respondendo as perguntas e levou lá um furo de reportagem. Qual é o furo de reportagem? O filme do Lula foi financiado pelo Vorcaro. Vocês notaram alguém perguntar para ele e demonstrar de onde é que ele tinha a prova, de onde é que ele conseguia a prova, conseguiu informação que o filme é de 2009, sei lá, 2010, o cara aconteceu outro dia, não foi não?
Aí um dia que ele conseguia, mas ninguém contestou essas coisas, vocês não notaram, não. Né? Ou seja, a capa da Veja já veio dizendo como é que vai ser a vida. Ela já veio botando, já igualou as coisas e tudo mais. Veja, quem está botando ele para fora são os caras do golpe, é o pessoal do golpe, é a direita que está botando ele para fora. E está botando ele para fora porque ia botar essa informação e tão chateada porque o velho pai dele não solta a mão do gado. É esse o problema. E o que deu coragem para fazer isso? As pesquisas, que diz que pode botar uma ameba tijuana, como dizem, né? Podem botar o quê? Olha só, zema. Uma formiga, se botar um maribondo no segundo turno para disputar com o Lula, ele vai disputar, não notou isso, não? Essa é a coisa que deu a coragem para a direita jogar eles agora no fogo. Porque se cansou. Percebeu a jogada? Então estão fritando a família. O dinheiro não tem nada a ver de ficar querendo saber. Vocaro sabe onde esse dinheiro foi gasto? Sabe. Sabe que não era para o filme? Sabe. Ele não mandou dinheiro para filme. O filme o filme como um hotel, como uma fábrica de boi, uma fazenda de boi. Essas são as coisas melhor que tem para lavar dinheiro, para desviar, para coisar. Então, tanto é que o cara lá bateu com a língua nos dentes. Ele não disse da entrevista, além do Vocaro, todos os outros financiadores. Ou seja, todo mundo estava aproveitando a lavagem que é um tal do filme, que eles não querem fazer filme. Se você olhar, não tem qualidade nenhuma. Por dinheiro que gastou, podia fazer uma coisa melindrosa, ganhar todos os Oscars de Hollywood. Um bem-u da vida. Mas veja, você viu a qualidade do negócio? A qualidade do roteiro. Não, eles fizeram não. Então, o filme é só uma história cobertura. Pessoal que lida com comunicação, com informação, pessoal da comunidade de informação, isso aí se chama EC, história, cobertura. É igual a história de ter uma fazenda, não, tem uma fazenda lá para criar uns boi e tal. Quantos boi abateu, quantos boi, não sei. Às vezes não tinha nada, mas aí aparece as faturas lá com 100 mil cabeças de boi, tudo abatido. Não se vai lá para o campo para contar as cabeças de boi, não. Então, a melhor lavagem que pode acontecer é isso. Hotel. Compra um hotel, aí fecha as portas. É para hospedar ninguém? Não. É tudo fechado. Mas aí apresenta lá um lucrinho, um negocinho, um rendimento e tal. Hotel é coisa boa demais. Tu vai lá se o quarto está ocupado, se teve gente, se não teve tudo mais. Então eles falam, hotel é para ter gente lá? Não. Não é para aparecer ninguém lá, não. Hotel não é para ir ninguém para lá se hospedar, não. Hotel é para ficar lá. Ele só vai justificar como é que o dinheiro aparece. Entendeu? Do mesmo jeito é o tal do filme. Então, quantas pessoas aí? 10. O rapaz correu logo lá e bateu com a língua nos dentes. Os outros investidores. Quem são os outros? Quem sabe? Quem sabe um pipoqueiro de soja, né? A Faria Lima lá, outros bancos igual, sei lá, outros bancos lá. Além do macho, não pode ter outros que trabalham com os mesmos procedimentos e prosopopeia. Percebeu? Os outros botam o dinheiro lá. É para se preocupar se o Flávio gasta para... Não, comprou a casa, diz que comprou uma casa. É para se preocupar se ele faz se ele compra o creme dental para escovar os dentes dos guris antes de ir para a escola. Ele não tinha lá, a vida é muito difícil. Não. Isso está pagando o serviço do golpe, é isso que está fazendo.
Então o dinheiro está lá, o Vorcaro não está nem preocupado, fica o pessoal nosso da esquerda, os analistas, preocupado em como ajudar o Vorcaro a fazer uma auditoria, uma investigação para acusar Flávio Rachadinha, mais os amigos, mais o Mário Frias, de roubo. Eles roubaram, desapareceram. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Desapareceu o dinheiro. Rapaz, é o golpe. Dinheiro precisa pro golpe. Esse dinheiro não estão preocupados. Veja, olha, que tem pessoas, tem indivíduos que têm a sua vida, que se resolver entrar no debate, na seara política, ele deixa de ganhar o dinheiro dos negócios dele. Aí você acha que ele abandonou o negócio dele, o banco dele, o negócio pessoal dele, a farofa de soja que vendia para a Rússia, só para ficar ganhando 13 mil, 50 mil, 40 mil, mais os penduricalhos dentro de um gabinete da Câmara dos Deputados. Acha isso? E aí ele está lá porque quer dinheiro? Igual a história, não, o Vorcaro botou dinheiro lá e cadê o dinheiro? Tá, estão lá, estão. Veja que o Massaranduba está nos Estados Unidos e está querendo pegar o dinheiro. Pegou o dinheiro do Vorcaro e escondeu. O problema é que quer dinheiro. Não entendeu, não? Então, pois a direita está aproveitando para escorraçar. E os analistas da esquerda, está todo mundo ficando com a nuvem, com a névoa, exatamente do jeito que os golpistas querem. E a imprensa golpista faz o papel dela, bota lá e fica acentuando os escândalos, um substituindo, veja que substituiu todos os outros. Aí fica substituindo os escândalos. E a esquerda faz as suas plataformas políticas, e vem o Lula e diz que ele vai botar o grande corrupto na cadeia, porque a minha Polícia Federal trabalha assim, e tal. Puxam exatamente o que eles querem para dentro do debate eleitoral. E aí depois ele só faz igual aquela capa da Veja, bota o Lula junto. Aí fica tudo empatado. Aí quando está empatado, o que acontece? Mede o ódio pelo PT aí para ver quanto que tá. Percebeu a jogada? Porque os inteligentes vão lá, plataforma, não, a minha polícia. Nunca prenderam um banqueiro na história do Brasil. A minha Polícia Federal. Como assim, pajé? Tua Polícia Federal? Essa plataforma é a que eles adoram. E é por isso que o PT tem que o povo tem essa rixa com o PT. É porque o PT agarra essas coisas, as esquerdas, faz disso plataforma de debate eleitoral. Não se enrola de jeito nenhum. Não tem os caras que é o corrupto. Mas para fazer a plataforma, cai na cilada deles. Aí eles têm o pedaço mais fácil. Qual é? Bota o Lulinha do lado do... Lulinha, uma Ferrari, tem Ferrari, etc. e tal. Igual fizeram tal. Era o filme do Bozô? Era. Então bota o filminho do Lula. Aí é o Lula e o outro bem do lado do banco, do Vorcaro. E o outro fica lá no canto escondido. Então, eles estão fazendo? Então, o que é que deu coragem de fazer isso? Botar a família do Bozo jogada na tigela. O que deu coragem? As pesquisas. E agora já está os analistas do Lula, os analistas da esquerda, dizendo, agora ganhamos, nós ganhamos o primeiro turno. Não, nós ganhamos antes do primeiro turno. Tem que ter uma coisa antes do primeiro turno. Antes já estava ganhando no primeiro turno, mas agora, com esse escândalo aí, ele ganha antes do primeiro turno. Qual é o turno? Menos 5 turnos, menos 5, lá no menos 5. Ele está ganhando no menos 5 turnos. Não chega nem no primeiro. Cuidado. Cuidado. Entendeu a lógica? Então, quem botou eles aí na frigideira é o golpe que está se livrando deles. Porque sabe que ele não tem utilidade nenhuma. E além de ter utilidade, eles não gostam de ser conduzidos. Não foi conduzido o Bozo do primeiro governo, porque eu disse, tinha meio neurônio que ficava brigando com o outro. E aí é doido. E doido ninguém conduz.
Mas eles pensaram que, de repente, com o que aconteceu, o Bozo soltaria a mão e se comprometeram só em salvar a pele do Bozo, não deixar ele se queimar dentro da célula. Mas aí o Bozo insistiu, fincou o pé. O meio neurônio do Bozo agarrou e disse, não, tem que ser com Bolsonaro, tem que ter um Bolsonaro. Não dispensou nem a Michele. E aí o pessoal vai se esquentando. E vieram aguentando até ter certeza, pelas pesquisas que fizeram, que se botar Quem que a gente pode imaginar aí? Qualquer bosta para disputar com Lula e provocar um segundo turno, a bosta vai. Entendeu a lógica? Então a aposta deles é essa agora. E ela não tinha sido feita antes por quê? Porque ele sabia que perderia para o Lula, mas pelo menos quer manter maioria no lugar para não deixar o Lula fazer o que tem que fazer. Agora eles estão se sentindo corajosos para chegar nessa dúvida aí. Percebeu o golpe? É isso. Entendeu? Então não fica assanhando com essas besteiras. Vamos fazer a auditoria do dinheiro que saiu da caixa do Vorcaro para saber o que o Bozo fez, a família Bozo e tal, se lambuzou com dinheiro, com a pipoca lá no circo da Hollywood e bebeu sorvete com as crianças lá em Orlando e etc e tal. Não tem nada disso. O dinheiro foi para lá para eles fazerem exatamente isso, rapaz. Percebeu? E aí não foi o Vorcaro. Não, tinha 15 investidores, 50, 30, sei lá. Onde é que estão? Não, estão por aí viajando um avião aí meio fuçuca e tal. Aí diz que tem pipoca de soja, peru ao molho. Percebeu a jogada? O golpe está todo aí em volta, dentro do parlamento. Tem um monte de gente se passando de aliado. Percebeu? É isso aí. Vista a coisa por essa forma, vamos lá. Eu estou dizendo, cuidado com a Nazi, cuidado com o tamanco. A eleição não tem nada a ganho e estão tirando o Flávio porque se sentiram autorizados e com poder para tirar o Flávio. Antes de ser um bom sinal, isso é um péssimo sinal para a eleição da esquerda. Quer dizer que eles têm firmeza. É isso que está dizendo esse movimento. Esquartejar o Bozo, na atual conjuntura, quer dizer que eles arranjaram uma vacina para essa posição do Bozo de não soltar a mão do gado. É isso que está dizendo esse movimento. Percebeu? Eu vou deixar aqui porque cansa às vezes. Mas olhe o que disse o Emily Durkheim. Se somar as amebas, os neurônios de ameba, no conjunto, você vê que eles se... Daquele jeito que eles atuam ali, imagine o sucesso de um golpe desses grupos. Entendeu? Beleza. Fica com o pueblo. Tempos eu deixei a minha terra, o norte, e vim tentar a sorte pras bandas de cá. Confesso que não tive aqui toda esta sorte, por isto decidi que vou voltar pra lá. Pintou saudades grandes dos babás suaves, das noites e quintais do ar sem cheiro forte. O progresso aqui estourou sentimentos e multiplicou as bifaces da morte. O progresso aqui esnobou sentimentos e multiplicou as bifaces da morte. Luz barrada, lara, 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 lara,